Um grande abraço a você, amigo da do Vale TV. Está entrando no ar mais um do Vale Notícias. Sempre agradecendo o carinho, a sua audiência. Você que nos acompanha pelo canal 10 da TV Cabo Mix ou através das redes sociais, nosso muito obrigado. Com a apresentação de Marcelo Ribeiro, reportagem de Caio Augusto, Adriel Fernandes e edição de Tiago César, está no ar para você mais uma edição do Vale Notícias. E iniciamos o programa de hoje para falar do programa Mais Médicos, né? Porque com o fim aí da parceria entre o governo brasileiro e o governo cubano, mais de 8 mil médicos que estavam trabalhando no Brasil retornaram. A maioria deles, pelo menos, retornaram a Cuba. Em Avaré, eram 5 profissionais que trabalhavam nas unidades de saúde da família e também nas unidades básicas de saúde. E durante a sessão da Câmara Municipal, a penúltima ordinária do ano de 2018, alguns vereadores falaram aí realmente sobre essa saída do programa Mais Médicos, do fim do programa Mais Médicos no Brasil. Confira mais informações, a reportagem de Caio Augusto. O programa Mais Médicos, lançado em 8 de julho de 2013, que tinha como objetivo suprir a carência de médicos nos municípios do interior e nas periferias das grandes cidades do Brasil, foi encerrado. Durante a sessão da Câmara Municipal do dia 26 de novembro, alguns vereadores mencionaram o fato. Por mais que possam criticar, não, que está faltando médico agora, mas é por poucos dias que, pelo que eu já vi na mídia aí, 97% já foram aprovados e estarão se dirigindo aos municípios. Uma grande parte hoje já chegaram aos municípios onde faltou médico. E aqueles rincões mais afastados também terão essa disponibilização. Com um simples comentário, que não houve nenhum ato por parte do governo brasileiro, somente um comentário do futuro governo brasileiro, Cuba resolveu voltar para trás com seus médicos, porque via que haveria algum problema em mantê-los aqui. Então, já por iniciativa própria, não vou questionar, boa viagem, que possam disponibilizar essas pessoas para outros locais. O vereador Carlos Statti destacou que até o dia 14 as vagas serão preenchidas. A Avaré mesmo já preencheu 5 vagas. Até o dia 14 já está aí para assumir. Se tiver interesse em assumir antes, vai ser preenchido. Fica triste só essa convivência boa. Eu tive a oportunidade de conversar com a médica cubana. Essa lembrança boa que ela vai levar do povo brasileiro. Mas o povo brasileiro ficou com o punhal por muitos anos na garganta. Sempre todo mundo tem lembrança boa. Não existe povo melhor do que o povo brasileiro mesmo. Para Ernesto Albuquerque, o fato gerou transtorno ao país. É um planejamento para que as pessoas não fiquem perdidas, né? Já perderam 6 médicos esses dias. Agora, 5, né? 5 médicos. E os cubanos que voltaram, né? Ou que não vão deixar de atender. Isso é um transtorno para todo o Brasil. E, embora o edital está dizendo que 90% dos médicos brasileiros já ocuparam, vamos ver na prática como é que vai ser, né? Lá no fundão do Amazonas, lá no Nordeste, vamos ver como é que vai ser o atendimento das aldeias indígenas, se esses brasileiros que são iguais a nós, ou deveriam ser, serão realmente atendidos, né? Muito bem, tá aí então essa matéria para vocês, né? Falando tudo sobre o posicionamento dos vereadores. Há um ponto aí que eu realmente concordo com o governo. Essa parceria, né, com os médicos cubanos, realmente ela é desumana para os profissionais. Porque o governo brasileiro enviava para cada médico, para Cuba, mais de 13 mil reais, que é o salário do médico. Em contrapartida, o governo cubano repassava para os médicos que estavam morando no Brasil e prestando serviço R$ 2.900. O restante desse dinheiro ficava tudo em Cuba. Se o profissional está trabalhando no Brasil, está desempenhando suas funções, por que de ele deixar essa grande fatia do seu salário para o governo cubano? Realmente não dá para entender.
Os médicos aqui no Brasil lutam aí sempre por melhores salários, querem receber mais, né? Nos consultórios, tem muitos que recebem mais de 30 mil reais por mês e até mais, não é verdade? E os médicos cubanos estavam aqui trabalhando, né? Uma jornada ampla de trabalho por R$ 2.900, onde, na verdade, eles deveriam receber o total desse salário, que é mais de 13 mil reais, que era, né? Mais de 13 mil reais. Realmente, o governo agora brasileiro está contratando aí outros médicos para o lugar, né, dos médicos cubanos. E muitas cidades pelo país, principalmente as cidades aí no norte, no nordeste, cidades que não têm médicos. Imagine se no sudeste é esse problema, imagine no nordeste e no norte do país. A população está sofrendo com a falta de médicos. Por isso que eu falo para vocês, antes de tomar uma decisão, vamos pensar primeiro na população. Eles tomam a decisão para depois ver o que vai acontecer. E a população, nesse meio tempo, fica aí sofrendo sem médicos. E tem uma médica cubana que trabalhou em Avaré, a Meilobes Torres Ferreira, de 31 anos. Ela estava em Avaré, deixou a cidade e ela lamentou com a quebra do acordo pelo qual Cuba exportava médicos especialistas em saúde da família para integrar o programa Mais Médicos. A Meilobes lamentou ter que deixar os amigos brasileiros e a comunidade que acolheu em Avaré, mas celebra o fato de que, em breve, vai reencontrar aí a família que ficou na ilha. No dia 22 de novembro, parte dos 8.331 médicos cubanos do programa começaram a deixar o país. Meilobes não recebeu o bilhete para nenhum dos voos, né, programados para partir. Ela ainda espera um e-mail de Cuba com a informação de sua data de retorno, mas o prazo máximo é até o dia 12 de dezembro, segundo aí a Organização Pan-Americana de Saúde, intermediária na cooperação entre os dois países. O que Meilobes sabe é que não haverá muito tempo para encerrar os contratos firmados de aluguel e demais pendências de sua estadia em Avaré. Por isso, já acertou a devolução do apartamento onde morava com a imobiliária, encerrou as contas de água e luz que tinha em seu nome e agora espera as orientações do governo cubano na casa de uma amiga brasileira que a acolheu. Um comunicado do governo cubano também determinou que os profissionais só poderão levar 40 quilos de bagagem na aeronave em que retornarão, mas ofereceu como alternativa uma transportadora para levar outros pertences e orientou a venda de alguns bens materiais para evitar perdas financeiras. Hospedada na casa da amiga, a Meilobes tenta vender a mobília que havia comprado para seu apartamento. Diferentemente dos médicos da ilha que buscam soluções jurídicas para permanecer no Brasil, ela prefere retornar a Cuba. Ela diz o seguinte: a vida no Brasil é difícil no pessoal e no profissional. Não estamos acostumados a ter tanta gente morando na rua, a atender tantos usuários de drogas. Muita gente aqui fica na rede de saúde esperando por uma consulta. A gente fica com dó. O meu país é pobre, mas não acontece isso. Olha só, hein? Parte dos profissionais cubanos reclama da falta de isonomia salarial em relação aos demais médicos do programa, já que Cuba, como eu adiantei, fica com 70% do salário de cada um deles para investir em saúde e educação na ilha, de acordo com o governo. Meilobes conta que estava feliz trabalhando em Avaré, onde desde o início foi muito bem acolhida, tanto pelos outros profissionais do posto de saúde, quanto pela comunidade. Mas o expediente dela, que ocorreu na última segunda-feira, dia 27 de novembro, dia 26 de novembro, né, foi diferente de todos os outros dias. Era seu último dia e ela narrou que sentiu a tristeza pela despedida e a preocupação dos pacientes sobre quando teriam o médico do posto reposto.
Os médicos cubanos já se desligaram de alguns municípios, sem detalhar como ficarão esses postos de saúde durante esta transição. O Ministério da Saúde afirma que está selecionando profissionais brasileiros para suprir as vagas ainda neste ano. Olha só o que chama atenção, né? Esta é a médica cubana, né, que deixou o país, mas olha só, né? Ela falando que nunca viu tantos moradores de rua e usuários de droga procurarem aí os postos, unidades de saúde, né, dos bairros da cidade. E a gente fala em Cuba. Cuba é realmente um país pobre. É um país realmente de muita miséria, mas segundo ela, lá não se encontra moradores de rua e nem tantos usuários de drogas procurando aí os postos de saúde. Como que, olha, e o Brasil é um país rico. Tem uma riqueza fantástica. Infelizmente, tem muito político vagabundo e empresário sacana que acaba roubando o dinheiro do próprio país. Daí a coisa fica feia mesmo, né? A renda do Brasil não é bem distribuída. A renda do Brasil, a maior parte é para os poderosos. Depois vem a população que mais necessita realmente. E isso deveria ser o contrário. Mas fica aí esses médicos cubanos que muitas vezes, alguns felizes por voltarem, vão ver as suas famílias, né? Outros nem tanto, porque vão voltar para um país realmente que eles amam, porém sabe de tantas dificuldades que vive numa ditadura. Muito bem, seguindo com as informações aqui no do Vale Notícias, ainda durante a sessão ordinária da Câmara de Avaré, os parlamentares votaram o orçamento do município para o ano de 2019, onde estão previstas a arrecadação de 425 milhões de reais. Durante os debates, os vereadores apresentaram algumas emendas, quer dizer, alguns vereadores, né, apresentaram algumas emendas que acabaram sendo aprovadas. Confira mais informações na reportagem de Adriel Fernandes. A Câmara de Vereadores de Avaré aprovou na sessão ordinária do dia 26 de novembro o orçamento para o ano de 2019. Segundo o projeto enviado pelo prefeito Jô Silvestre, a previsão de arrecadação para 2019 é de 425 milhões de reais. Projeto de lei número 99/2018, autoria prefeito municipal, assunto estima, receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Avaré para o exercício de 2019. Durante o debate do projeto, os vereadores comentaram sobre a aprovação do orçamento impositivo, uma lei criada pela Câmara Municipal, onde obriga o Poder Executivo a aplicar uma porcentagem da receita em recursos destinados a diversas áreas. A vereadora Marialva Biazon comentou sobre o assunto em pauta. Pela primeira vez, o vereador deixa apenas de indicar, de requerer, de fiscalizar, mas ele tem o poder de impor que um determinado X do orçamento, 1,2 da receita corrente líquida, seja usado naquilo que o vereador, após exaustiva andanças pela cidade, pelos bairros, saiba qual é a necessidade da população e faça a sua indicação. O vereador Francisco Barreto falou sobre a importância do orçamento impositivo. Um dos projetos para o parlamentar que aqui trabalha foi um dos projetos mais importantes já votado nessa casa. E que acredita em melhorias significativas para o município. E o que acontece? A gente está vendo as coisas agora acontecer. O Muro do Camargo é a realidade. Está saindo o Muro do Camargo com a pressão, que não, o prefeito vai cumprir isso aí, mas com a pressão dessa casa em relação da emenda impositiva. Os banheiros públicos vão ser reformados com essa questão. Então, veja bem, tem mais ou menos quase de 3,5 milhões, 4 milhões por ano, que o vereador vai destinar esse dinheiro e as coisas vão começar a acontecer. O vereador Ernesto Albuquerque falou sobre a responsabilidade do Executivo em relação ao projeto. Obviamente, isso cabe, durante o ano 2019, ao Executivo destinar no seu tempo adequado, né, dentro da possibilidade, mas tem que ser dentro do orçamento de 2019. Ernesto acredita que o orçamento impositivo irá perpetuar como projeto de lei na Câmara Municipal. Acho que é uma prática que acredito eu que vai ficar para sempre, né? E basta que realmente o Executivo tenha a obrigação de atender, porque o orçamento,
como diz o nome, é impositivo, né? O presidente da Câmara, Toninho da Lorça, demonstrou satisfação pela maior parte da verba da emenda estar sendo destinada à Santa Casa de Avaré. E dizer que fico muito feliz que, mais uma vez, a maior fatia da nossa emenda está indo para a Santa Casa. O local onde a gente sabe que vai ser empregado de maneira correta, né? Um local que muito nos orgulha. Ainda hoje, em conversa lá fora, precisam conhecer a Santa Casa de Avaré para ver o nível que dá para chegar num serviço público com qualidade e com respeito ao cidadão. E após a sua fala, colocou em votação a emenda impositiva dos vereadores, que foi aceita por unanimidade. Emenda impositiva dos vereadores em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Emenda aprovada por unanimidade. Tá aí, então, esse projeto importante, todo ano a Câmara tem que aprovar um projeto, o Executivo manda um projeto de estimativa de quanto a Avaré poderá receber no ano de 2019. Não é que a Avaré vai receber esses 425 milhões. A expectativa é disso. Porém, a gente sabe, tem muita dívida, né? O pessoal que, né, deve algum tipo de imposto para a prefeitura, acaba não quitando só dívidas, logicamente, esses valores não são atingidos. Nunca foram, né? Sempre que eles colocam um teto aí, nunca esse teto é atingido, porque sempre tem aí alguns problemas. Agora, o que chama a atenção é que durante a votação do orçamento, alguns vereadores da situação, que são favoráveis ao governo de Jô Silvestre, não se atentaram para algumas emendas que os vereadores da oposição apresentaram e foi tudo aprovado, né? Não sei se o prefeito gostou dessas emendas aí apresentadas pelos vereadores. Agora, o que vale destacar é que em Avaré existe uma lei que tem um orçamento participativo e o que acontece nesse orçamento participativo? Os vereadores têm uma parcela desses 425 milhões que eles podem destinar para onde quiserem. Então, a maioria destinou aí realmente para a Santa Casa, né? Outros aí para outras obras que podem ser importantes para a cidade. Agora, vale destacar, o orçamento positivo desse ano foi seguido, né? Há muita reclamação dos próprios vereadores que não, que muito que eles pediram para essa administração não foi seguido. O prefeito tem a sua obrigação. Se o prefeito não estiver seguindo o orçamento participativo, está cometendo algum ato de improbidade? Isso é um caso para se estudar. E, logicamente, a gente vai trazer mais informações para vocês aí nos próximos programas. Vamos para o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com o segundo bloco do Vale Notícias.